Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre uma minissérie que está ali no catálogo da Netflix. É, Chama A Vida e a História da Madame C.J. Walker. É uma mini mesmo, ela tem 4 episódios. Ela é baseada numa história real. Conta essa história de uma pessoa negra, baixinha, gorda, pobre, de família bem pobre. O que que acontece? Ela cresceu junto com os pais numa casinha bem humilde, onde ela viu todo o sofrimento do negro, a discriminação, o preconceito, toda aquela dificuldade que infelizmente até hoje tem, não tanto quanto foi na época dela. É, a história começa ela já adulta, ela é uma lavadeira de roupa, ela pega roupas para lavar e ela é casada, o marido é violento, é um marido agressivo, foi preso. Quando ele saiu da prisão, ele ficou mais violento ainda. Um dia ele cortou o braço dela com uma faca e ela estava chorando dentro de casa e por causa disso, do estresse, da vida difícil que ela levava, ela começou a perder os cabelos. O que que acontece? Aquele dia onde ela havia sido ferida pelo marido, chegou uma pessoa na porta da casa dela. E essa pessoa era uma vendedora de produtos, produto para cabelos. E essa pessoa viu o estado lastimável daquela mulher, chorando, o braço cortado, o cabelo da cabeça estava caindo bastante. E essa pessoa que havia chegado, ela trabalhava com produto para cabelos que fazia o cabelo nascer de novo. E elas fizeram um acordo. A nossa protagonista, ela aceitou lavar roupa para aquela pessoa que apareceu ali na casa dela, em troca da pessoa fazer um tratamento capilar nela. E assim foi feito. E aquilo deu resultado. O cabelo voltou a crescer e tudo mais. E essa Madame Walker, ela era muito ambiciosa. Ela queria subir na vida de qualquer maneira. Então ela fez uma oferta para aquela mulher que cuidava do cabelo dela. Disse assim: deixa eu revender os seus produtos, porque eu posso mostrar para as pessoas que fez efeito comigo. Aí a mulher discriminou ela demais, falou que ela era gorda, negra, baixinha e que ela não enquadrava no padrão de beleza que ela precisava. Mesmo assim, um dia ela pegou os produtos escondidos e foi vender lá na Praça Livre e ela conseguiu vender tudo porque ela contava a história que tinha acontecido com ela. Mas mesmo assim, aquela pessoa não aceitou que ela trabalhasse porque ela não se enquadrava no padrão de beleza. Então tá. O tempo foi correndo e um dia ela resolveu, ela própria, a fabricar um produto para poder cuidar dos cabelos dos negros. E ela foi testando, foi fazendo, muitas vezes o cabelo caía, queimava a cabeça e ela foi aperfeiçoando até que deu certo. Era bom e cheiroso. E daí começa a história dela e a ascensão. Ela começa a trabalhar dentro da própria casa dela. Ela havia se casado de novo e você percebe que aquele homem com quem ela se casou era um tremendo de um bandidaço também. Do primeiro casamento ela teve uma filha e ela vivia pela essa filha chamada Lélia. Então, de modo que ela começou, ela era determinada, ela era valente. Aonde o negro não podia ir, aonde o negro não era bem recebido, um lugar só de brancos, ela ia, ela enfrentava, ela lutava. E ela foi crescendo. Não quer dizer que foi fácil, não. Foi muito difícil. Aquela mulher
que cuidou do cabelo dela, ela vendia produto e ela pegou e era uma concorrente muito desleal, era uma concorrente que fazia tudo para prejudicá-la. A filha dela cresceu e se casou. E esse cara que ela casou era um tremendo de um bandido. O que que ele fazia? Ele roubava as coisas dela, as coisas lá que foi indo. Ela, como ela foi crescendo financeiramente, o produto dela estava dando certo, ela resolveu mudar para Indianápolis. Chegando em Indianápolis, ela comprou uma casa, um casarão muito grande, mas abandonado, e ela conseguiu transformar aquele lugar num grande salão de beleza. E para que aquilo desse certo, ela mesma, com a filha, ia vender na rua os produtos. E ela fazia a propaganda, ela para quem fosse no salão, quem comprasse um produto que era um potezinho do produto que ela fabricava, ela dava um penteado lá no salão dela. Ela era muito esperta. E nisso o salão começou a lotar muito e a crescer porque ela fazia penteado e ela trabalhava muito bem, a filha dela também, e ela foi crescendo e lutando contra tudo e contra todos, porque por ela ser negra, por ela ser baixinha, por ela ser feia, então ela era discriminada e não aceita em muitas coisas. Aquela que eu já falei que ela era concorrente dela, era desleal também. E a filha dela se casou com esse cara que eu disse que era um tranqueira, e esse tranqueira levava tudo o que passava dentro do salão da Madame Walker para ela, e de modo que a mulher tinha armas para lutar contra a nossa protagonista. Então, a vida foi passando e ela foi. Teve um dia também, eu estou esquecendo de dizer, aquele cara que sempre a prejudicou, o genro dela, casado com a filha dela, um dia ele, de propósito, ele bota fogo lá no laboratório dela, onde ela fazia os produtos, e ela teve que recomeçar do zero. Enfim, ela foi lutando, ela foi. Vencendo os obstáculos que iam aparecendo. Chegou uma determinada época que ela acabou descobrindo que o marido dela traía ela com a funcionária. Essa funcionária era revendedora dos produtos, porque o que que ela fazia? Ela começou a achar pessoas, moças, senhoras negras, que pudessem vender os produtos dela. E esses produtos eram vendidos nas praças, de casa em casa, e aquilo foi ganhando uma grande dimensão, de modo que ela começou a sair em jornais, ela começou a ser divulgada, as pessoas começaram a conhecer e ela foi crescendo financeiramente. Um dia ia ter uma convenção em Nova York de grandes expositores de produtos para cabelo e outras coisas, e ela foi com a filha. Até então ela trabalhava de uma maneira rudimentar, assim, o objetivo era vender o produto, que esse produto ajudava a alisar os cabelos, e ela desenvolveu um pente que, esquentando aquele pente, o cabelo ficava liso. E ela chegando em Nova York, ela deparou com a outra realidade. Ali o negro não era propriamente do cabelo liso, tinha cabelo black and power, tinha de todos os jeitos. E ela percebeu que ela podia trabalhar com o produto dela para melhorar o cabelo dos negros, que ela trabalhava para os negros, com os negros. E ela viu que não precisava ser esticado, o cabelo liso. E ela começou a investir por esse lado também. E durante esse percurso todo dela crescendo, ela veio e separou do marido, a filha dela acabou separando daquele marido traidor, aquela mulher que perseguia ela e falava, era uma grande concorrente dela, essa mulher acabou descobrindo que a primeira fórmula
que a Madame Walker tinha é porque ela roubou a fórmula daquela mulher que cuidou do cabelo dela. Então ela ameaçou, porque o marido, o ex-marido da Madame, contou para aquela mulher que a fórmula tinha sido roubada dela. E aquela mulher ameaçou que ela ia na imprensa contar para todo mundo que ela roubou a fórmula. Um dia elas se encontraram e a menina deixou bem claro para ela que ela poderia ir e falar sobre que ela havia roubado, e também ela disse que realmente ela tinha pego, mas ela aperfeiçoou aquele produto. Ele ficou muito melhor. Enfim, ela conseguiu convencer aquela mulher que tudo que ela tinha conseguido era mérito dela, que aquela mulher, se tivesse aceitado trabalhar com ela, as duas estariam muito bem de vida, porque enquanto a Madame Walker estava muito bem financeiramente, aquela mulher, aquela inimiga, estava numa situação precária. Enfim, ela foi crescendo de uma determinada maneira que ela acabou mudando para Nova York. E ela foi morar do lado de pessoas brancas e ricas. E claro que ninguém gostava, porque uma negra morar ali, naquele lugar muito chique, papapá. Enfim, a filha dela também, antes dela mudar para Nova York, a filha dela morou em Paris, onde também ela abriu salões, onde ela demonstrou o produto da mãe, e elas cresceram e ela ficou bilionária. No meio dessa história toda, como ela ia muito em eventos, como ela ia muito em festas e todas essas coisas, ela tomava muita champanhe, porque ela não tinha costume de tomar essas coisas. Ela desenvolveu um problema no fígado e o médico falou que ela vinha a morrer. Enfim, a história vai se desenvolvendo, ela vai crescendo cada vez mais, ela fica muito rica, muito conhecida, e a história termina mais ou menos assim. Mais ou menos não, termina assim. Como é uma história verdadeira, conta que aquele marido dela, aquele cara que contou que ela tinha roubado a fórmula, casou com aquela mulher que era vendedora dela. E fala que a fábrica deles não deram certo e eles acabaram se separando porque, na verdade, aquela mulher que tinha casado com ele, ela só queria o dinheiro dele e o nome dele. A filha dela mostra na história que ela é lésbica e ela adotou uma menina. E essa menina tinha assim, uns 14, 15 anos. Essa menina foi embora estudar e lá nesse estudo ela se tornou uma grande personalidade também e continuou divulgando o trabalho da mãe adotiva. Vó, né, no caso. A filha se tornou um exemplo também na divulgação do produto feito pela mãe. A mãe, a Madame Walker, CJ, ela conta na história que em 2019, quer dizer, bem recente, ela morreu. Eu não sei se é 2019. Depois eu vou olhar direitinho. Enfim, a história termina mostrando as pessoas falando e ela relembrando tudo que ela passou, desde a infância dela na roça, e ela desenvolveu aquele produto e cresceu e ficou milionária. Ela foi uma das negras que conseguiu enriquecer, ficar bilionária com seu próprio serviço. É uma história bonita, eu recomendo. São só 4 episódios, como eu já falei. Ele é novo na Netflix. É muito bom, é uma historinha boa de superação, de ousadia, de vontade de crescer, de vontade de ser. Então eu recomendo A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É uma história real. No mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.